A Alma Indomável, Michael Singer, capítulo 19. Os Olhos Amorosos de Deus. Como alguém pode realmente saber algo sobre Deus? Temos muitos ensinamentos, muitos conceitos e muitas opiniões sobre Deus, mas todos eles foram tocados por pessoas, e é impressionante ver até que ponto nossas ideias sobre Deus se ajustam às diversas culturas de onde provém. Felizmente, bem no fundo de nós, há uma ligação direta com o divino. Há uma parte do nosso ser que está além do indivíduo. Você pode escolher conscientemente se identificar com ela, e não com a psique ou com o corpo. Quando o faz, uma transformação natural começa a acontecer. E com o tempo, à medida que observa essa transformação, você vai descobrir como é ir na direção de Deus, como é se mover na direção do Espírito. Essas mudanças interiores refletem a força da qual você está se aproximando. Assim como a chuva molha e o fogo aquece, você pode conhecer a natureza de Deus, olhando no espelho de seu eu transformado. Isso não é filosofia, é uma experiência direta. O crescimento espiritual pode ser experimentado como qualquer outra coisa. Você pode ter passado por uma época na vida em que sentiu muita negatividade, raiva e ressentimento. Sabe como é isso? E sabe como se sente em relação aos outros quando está assim. Sabe como seu coração se sente e sabe como são seus pensamentos e ações. Você conhece esse espaço. Não é filosofia, é uma experiência direta. Se crescer para além dessa parte de si, com o tempo, você realmente se afastará dos sentimentos da tensão e ansiedade. Toda a nuvem de vibrações inferiores vai parecer cada vez mais distante do local onde você está assentado aí dentro. A nuvem pode ainda estar lá, mas, se não se identificar nem se agarrar, ela não poderá mais dominá-lo. Ao liberar as vibrações inferiores, você naturalmente para de pensar que elas são você ou que você tenha algo a ver com elas. Quando as deixa para lá, seu espírito desliza para cima. Como você sabe que isso acontece? Do mesmo modo que sabe que está respirando, que seu coração está batendo e que tem pensamentos. Você está aí dentro e experimenta isso diretamente. O que significa deslizar para cima? É a experiência de ficar ainda mais assentado por trás de tudo dentro de si. Você não fica mais preso a seu eu terreno e começa a sentir uma expansão do espaço interior. Parece que há uma distância ainda maior entre você e seus pensamentos e emoções. Você desliza para trás, depois para dentro e para cima. Como é quando isso acontece? Você não sente mais tanta raiva, medo, vergonha? Não fica ressentido com os outros. Não se fecha nem sente o coração apertado com tanta frequência. Ainda ocorrem coisas que você não quer que aconteçam, mas parece que elas não chegam a tocá-lo tanto. Elas não podem atingi-lo onde você está, porque você está assentado por trás daquela parte de si que reage às coisas. Essa é uma experiência real, não meramente algo que lhe contam. É apenas o que acontece naturalmente quando você desapega e deixa para lá as vibrações inferiores de seu ser. Você desliza para dentro e para cima, para as vibrações mais profundas. Para onde você vai? Mesmo que não tenha uma base para compreender o que está acontecendo, você ainda assim passa pela experiência inegável de ir a algum lugar. O que começa a sentir é que você está entrando em seu ser espiritual. Quanto menos se associa com as partes físicas e psicológicas de seu ser, mais você começa a se identificar com o fluxo da energia pura. Como é identificar-se mais com o espírito do que com a forma? Você costumava andar por aí, ansioso e tenso. Agora você anda por aí sentindo amor. Você apenas sente o amor
sem razão aparente. Seu pano de fundo é amor. Seu pano de fundo é abertura, beleza e apreciação. Você não precisa fazer nada para se sentir assim. É apenas a maneira como o espírito se sente. Se lhe perguntarem como é normalmente a sensação do corpo, você pode dizer que, em geral, há um desconforto aqui e outro ali. E a psique? Se for totalmente franco, provavelmente você dirá que, em geral, é cheia de queixas e medos. Bem, e como o espírito se sente? A verdade é que está sempre bem, sempre elevado, sempre aberto e leve. Por causa disso, você naturalmente começa a ficar cada vez mais centrado na parte espiritual de seu ser. Para isso, não é necessário tentar alcançar o espírito, apenas desapegar e deixar o resto para lá. Na verdade, não há outro jeito. O eu pessoal não pode tocar o espírito. É preciso liberá-lo. E quando o faz, você fica por trás de tudo. E mais se eleva. Você se eleva em vibração e no tanto de amor e leveza que sente. Você simplesmente começa a subir. Isso acontece numa progressão contínua e cada vez maior. Quando você desapega e, por vontade própria, libera os aspectos físicos, emocionais e mentais de seu ser, o espírito se torna o seu estado. Você diz que não entende o que está lhe acontecendo, mas apenas sabe que, à medida que recua cada vez mais, tudo vai ficando mais bonito. Você começa a experimentar naturalmente as vibrações que foram descritas pelos grandes santos e sábios de todas as tradições. E percebe que também pode ter experiências espirituais profundas e estar no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. Mas, no fim das contas, como se pode realmente saber algo sobre Deus? Como é possível conhecer o que está além de você? Você sabe por que os que foram além voltaram e contaram que o Espírito que você está experimentando é o portal para Deus? Quando desapegaram e deixaram para lá os aspectos inferiores de seu ser, eles experimentaram exatamente o que você está sentindo. Sentiram um amor enorme, o Espírito e a luz despertando dentro deles. Sentiram que nada do que pudesse entrar pelos sentidos seria mais elevado do que já estava acontecendo dentro deles. Deslizaram e recuaram cada vez mais, subiram cada vez mais. Então, um dia, de repente, eles não estavam mais lá. Não havia mais a noção de individualidade. Não havia noção de separação na experiência do amor e da luz. Havia apenas a suprema expansão do eu fundindo-se com o amor e a luz, como uma gota d'água se fundindo com o oceano. Quando a gota de consciência que se conhece como indivíduo recua o suficiente, ela se torna como a gota que cai no oceano. O Atman, a alma, se junta ao Paramatman, a alma suprema. A consciência individual cai no Uno universal. É isso. Quando isso acontece, as pessoas dizem coisas interessantes como: eu e o Pai somos um, João 10:30. E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14:10. Todos eles disseram coisas assim, que se fundiram e que não havia diferenciação no Uno universal de Deus. A gota de consciência que é o espírito individual é como um raio de luz emanando como o sol. O raio individual não é realmente diferente do sol. Quando a consciência deixa de se identificar como raio, ela passa a se conhecer como sol. Os seres se fundiram nesse estado. No Evangelho místico de João, Cristo diz: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. João 17, de 21 a 23. E assim foi ensinado nos Vedas hindus. Assim foi ensinado na Cabala judaica.
Assim foi escrito pelos grandes poetas místicos sufis e assim foi ensinado em todas as grandes tradições religiosas de todos os tempos. Esse estado existe. É possível se fundir com o absoluto universal. É possível se fundir com Deus. É assim que se sabe algo sobre Deus. Você se torna um com Ele. A única maneira de saber algo sobre Deus é deixando o seu ser se fundir no ser e depois ver o que acontece. Essa é a consciência universal e as características dos seres que alcançaram esse estado profundo são semelhantes em todas as religiões. O que acontece com aquele que percorre esse caminho rumo a Deus? Por quais transformações essa pessoa passa ao longo do caminho? Para entender isso, imagine o que aconteceria se você começasse a sentir um amor enorme por todas as criaturas, por todas as plantas, por todos os animais e por todas as belezas da natureza. Imagine se cada criança parecesse ser sua e cada pessoa que você visse parecesse uma linda flor com a própria cor, a própria expressão, o próprio formato e os próprios sons. À medida que fosse cada vez mais fundo, você começaria a notar algo fenomenal. Não haveria mais julgamentos. O processo de julgar simplesmente teria parado. Só restaria apreciação e reverência. Onde antes havia julgamento, agora haveria respeito, amor e alegria. Diferenciar é julgar. Ver, experimentar e reverenciar é participar da vida em vez de ficar de fora e julgá-la. Quando caminha por um lindo jardim botânico, você se sente leve e aberto. Sente amor e só vê beleza. Não julga o formato e a posição de cada folha. Elas são de todos os tamanhos e formas e se viram em todas as direções. É isso que as torna belas. E se você se sentisse assim em relação às pessoas? E se elas não tivessem todas que se vestir do mesmo jeito, acreditar nas mesmas coisas ou se comportar da mesma maneira? E se fossem como as flores belas de qualquer forma? Se isso acontecesse, você teria um vislumbre de Deus. Essa é a melhor maneira de conhecê-lo. Observe o que acontece quando você se aproxima dele. Essa é realmente a única maneira de saber algo sobre Deus. Se resolver ler sobre Deus num livro, você encontrará outros 5 que dizem o contrário. Melhor ainda, encontrará 5 interpretações do mesmo livro. Alguém escreve algo e outro faz uma tese de doutorado para provar que aquilo está errado. Se colocar sua busca de Deus no nível mental, sempre haverá alguém para discordar de você. Isso tudo é parte do jogo da mente. Não se pode conhecer Deus dessa maneira. Isso precisa vir da experiência real. É isso que acontece quando você medita, quando você desapega do seu eu inferior. Você desliza para o espírito e essas transformações ocorrem dentro de você. Só é necessário notá-las para começar a perceber a tendência rumo às características do divino. Quanto mais você recuar, mais verá essas características dentro de você. A cada passo do caminho você terá um vislumbre mais claro de como deve ser estar assentado nesse estado divino. Há aquelas que sabem da existência da força divina. Eles tiveram a experiência interior direta e por isso sabem que a consciência divina é uma realidade. Tiveram vislumbres de uma força que é onisciente, onipresente e onipotente. Uma força que tem consciência de todas as coisas o tempo todo, que é universalmente consciente. Como é a criação nesse estado divino? O que os que foram além viram ao olhar através dos olhos de Deus? Que não há mais nada, nem julgamentos, apenas beleza. Um ser desses sente: agora posso ver todas as flores ao mesmo tempo. Agora posso sentir como está cada um dos meus filhos e toda a minha diversidade. Agora posso sentir mais amor, mais compaixão, mais compreensão e mais admiração por todas as diversas ações e expressões de minha criação. É assim para o santo. E o verdadeiro santo reside com Deus. E se for mesmo verdade que Deus não julga?
E se Deus estiver apenas amando? Todos sabemos que o verdadeiro amor não julga. O amor vê somente beleza no amado. Não há impureza. Não há sequer essa possibilidade. Não importa o que contemple tudo. Tudo é beleza. É assim que o verdadeiro amor vê. É assim que tudo fica pelos olhos do amor. Portanto, se Deus é amor, como deve ser o olhar dos seus olhos? Os olhos cheios de amor infinito e compaixão incondicional. Se já amou alguém de verdade, você sabe o que o verdadeiro amor significa. Você ama o outro mais do que a si mesmo. Quando ama alguém de verdade, seu amor vê além da humanidade do outro. Ele envolve todo o ser do outro, inclusive os erros do passado e os desejos de agora. É como um amor incondicional de uma mãe. A mãe devota cada momento da vida à criança com deficiência física ou mental. Ela a acha linda e não se concentra em suas limitações. Na verdade, ela nem as vê como tal. E se for assim que Deus olha sua criação, você nunca soube disso se lhe disseram outra coisa. Em vez de ser incentivado a se sentir completamente protegido, amado, honrado e respeitado pela força divina, ensinaram-lhe que você está sendo julgado. Por isso você sente culpa e medo. Mas culpa e medo não abrem sua conexão com o divino. Só servem para fechar seu coração. A realidade é que o caminho de Deus é amor. E você pode ver isso com seus próprios olhos. Se mesmo que só por um momento conseguir olhar alguém com os olhos do verdadeiro amor, você saberá que esses olhos não são seus. Seus olhos jamais conseguiriam olhar com tamanho amor. Eles nunca poderiam ser incondicionais. Nem em 1 milhão de anos seus olhos conseguiriam ver apenas beleza e total perfeição no ser amado. Esses são os olhos de Deus olhando através de você. Quando a mão de Deus se estende para dar através de você, não há nada que você não dê. Você daria seu último suspiro sem pensar 2 vezes. Nem lhe passaria pela cabeça hesitar. Você daria tudo e qualquer coisa pela pessoa amada. Quando sente um amor profundo assim, você sente que ele vem de algo maior. É um amor transcendental. É divino, incondicional e altruísta. Os mestres falam desse amor. Os que foram além disseram que esse é o estado que alcançamos quando deslizamos para o Espírito. É assim que o Espírito olha sua criação. Isso é o que deveriam lhe ensinar. Não importa o que você faça, não importa o que tenha feito, você sempre será amado por ele. Quando contou a história do filho pródigo aos seus discípulos, Cristo falou de um filho que partiu e dissipou toda a sua fortuna. Mas quando ele voltou para casa pedindo ajuda, o pai o tratou melhor do que ao filho que havia ficado em casa e trabalhado. Cristo explicou que era assim porque este sempre estivera em casa, enquanto aquele tinha se perdido e o pai sentira sua falta. Não houve julgamento, apenas amor. Lucas 15, de 11 a 32. Cristo também disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. João 8, 7. O que ele estava ensinando? O que estava dizendo? Como enxergava este mundo? Ele estava ensinando o amor completamente compassivo e altruísta. Cristo pendeu na cruz ao lado de ladrões e assaltantes, e quando um ladrão pediu para ser lembrado, disse que naquele mesmo dia estaria ele no paraíso. Lucas 23, 39 a 43. Quais foram suas primeiras palavras na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Esse é o amor de uma mãe. É assim que a mãe fala do filho. O nível de amor e compaixão é tão profundo que não há nada de errado que a criança possa fazer. Se a mãe consegue atingir o amor altruísta, que dirá Deus, o Criador do amor, quer saber como Deus vê este mundo? Quer saber o que ele acha dos diversos tipos de pessoas? Então olhe o sol. O sol brilha mais sobre um santo do que sobre os outros? O ar está mais disponível para o santo do que para os demais? A chuva
Cai nas árvores de um vizinho mais do que nas do outro? Você pode desviar os olhos da luz do sol e viver 100 anos na escuridão. Porém, se resolver voltá-los para a luz, ela estará lá. Estará lá para você, assim como para a pessoa que aproveitou o seu brilho durante 100 anos. Toda a natureza é assim. O fruto da árvore se entrega de boa vontade a todos. Alguma força da natureza faz distinções? Algo da criação de Deus, além da mente humana, realmente faz julgamentos? A natureza é toda dádiva a quem quiser receber. Mas se você preferir não receber, ela não vai puni-lo. É você que se pune por ter escolhido não receber. Se disser à luz, não vou olhar você, vou viver nas trevas, ela continuará brilhando. Se disser a Deus, não acredito e não quero ter nada a ver com você, você continuará a ser sustentado pela criação. Sua relação com Deus é a mesma que você tem com o sol. Esconda-se por anos da sua luz e depois resolva sair da escuridão. O sol ainda estará brilhando, como se você nunca tivesse partido. Não é preciso pedir desculpas. Basta levantar a cabeça e olhar para ele. Também é assim quando decide se voltar para Deus. Você simplesmente o faz. Se em vez disso permitir que a culpa e a vergonha entrem em seu caminho, isso é apenas seu ego bloqueando a força divina. Você não pode ofender o divino. Sua própria natureza é luz, amor, compaixão, proteção e doação. Você não pode fazer com que ele pare de amá-lo. É como o sol. Você não pode fazer com que ele pare de brilhar sobre você. Pode apenas optar por não olhar. Mas assim que olhar, verá que ele ainda está lá. À medida que deslizar de volta ao espírito, você vai ver que aqueles são os olhos que olham este mundo. Aquele é o coração que brilha sobre tudo e todos. Através daqueles olhos, a mais miserável das criaturas parece bela. Essa é a parte que ninguém entende. As pessoas dizem que Deus chora quando olha esta terra. Porém, o santo vê e sabe que Deus entra em êxtase quando olha para esta terra. Sob qualquer condição e a qualquer momento, êxtase é a única coisa que Deus conhece. A natureza de Deus é felicidade eterna e consciente. Não importa o que tenha feito, não será você que virá a arruiná-la. A beleza é que você pode experimentar este êxtase. E quando começar a sentir essa felicidade, conhecerá a natureza de Deus. Então ninguém será capaz de irritá-lo ou decepcioná-lo. Nada criará problema. Tudo parecerá fazer parte da bela dança da criação que se desenrola à sua frente. Seu estado natural será cada vez mais elevado. Você sentirá amor em vez de vergonha, em vez de não erguer os olhos para o divino por causa de algo que disse ou fez. Você o verá como um lugar de refúgio incondicional. Contemple esse fato e abandone a ideia de um Deus julgador. Você tem um Deus amoroso. Na verdade, você tem o próprio amor como Deus. E o amor não pode ser outra coisa senão amor. Se Deus está em êxtase e não há nada que você possa fazer para mudar isso, e se Deus está em êxtase, eu me pergunto, o que será que ele vê quando olha para você? Fim do livro. Se gostou, deixe seu coraçãozinho, seu joia aqui. Agradeço por acompanhar sempre. Fiquem na luz, fiquem na paz. E até o próximo livro.